Capítulo 4 Guardião da Causa. Sam Walton fundou o Walmart em 1962 com uma ideia simples: servir a classe média trabalhadora dos Estados Unidos oferecendo os preços mais baixos em qualquer momento, em qualquer lugar. No fim da vida, Walton descreveu sua visão dessa maneira: se trabalharmos juntos, vamos baixar o custo de vida para todos. Daremos ao mundo uma oportunidade para ver como é economizar e ter uma vida melhor. Com Walton ao leme, as decisões que levaram à criação do Walmart, desde onde localizar as lojas até o tamanho que teriam, foram todas tomadas tendo essa causa em mente. Como resultado, as pessoas amam o Walmart. Tanto as que nela trabalhavam quanto as que compravam em suas lojas. As pessoas queriam ter lojas Walmart em suas comunidades. O negócio foi se ampliando e Walton, que tinha crescido durante a Depressão, tornou-se um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Porém, em algum momento, a causa justa ficou nebulosa. Quando Mike Dukes assumiu como CEO em 2009. Ficou claro que ele não era mais a força motriz da empresa. Na verdade, a visão original de Walton era pouco mais do que lemas de marketing e palavras ocas escritas nas paredes da sede. O Walmart estava agora obcecado pelo lucro, pelo crescimento e pela participação no mercado, ignorando a causa que levara ao sucesso desde sua criação. Mike Duke tinha criado o Walmart a reputação de ser especialista em eficiência. Quando foi anunciado que Duke seria o novo CEO, seu predecessor H. Lee Scott Jr. balbuciou: "Eu pensei e acho que os acionistas também pensam que a Walmart deveria ser melhor gerenciada." E continuou: "Mike não é apenas um bom líder, mas também um bom gestor. Não acho que nos negócios você possa esquecer que precisa não só liderar, mas também gerenciar." Se os acionistas estavam esperando corrigir questões de gerenciamento e melhorar o desempenho, então dar as rédeas a alguém como Mike Duke poderia ter sido a opção perfeita no curto prazo. Mas se eles estavam preocupados com a causa justa de Sam Walton se enfraquecesse, então um homem como Mike Duke era a pior escolha para colocar a empresa de volta nos trilhos. As palavras do próprio Duke, quando aceitou o cargo, revelam o tipo de mentalidade com a qual ele iria exercer sua liderança. A Walmart está muito bem posicionada na economia de hoje, na participação no mercado e nos retornos, e é mais do que nunca relevante para seus clientes, disse ele num comunicado à imprensa ao anunciar seu novo cargo. Nossa estratégia é robusta e nossa equipe de gerenciamento é extremamente capaz. Estou confiante que continuaremos a proporcionar ganhos a nossos acionistas, aumentando oportunidades para nossos mais de 2 milhões de associados e ajudar nossos 180 milhões de clientes em todo o mundo a economizar e viver melhor. Notou a ordem? O primeiro pensamento de Duke foi para o crescimento na participação no mercado e nos retornos. Embora ele fale em ser relevante para os clientes, só parece dar valor a eles no fim da declaração. Essa é uma estranha peculiaridade na natureza humana. A ordem em que uma pessoa apresenta as informações costuma revelar a verdadeira prioridade e o foco de sua estratégia. Sam Walton começou com os interesses das pessoas. Mike Duke começou com os interesses de Wall Street. Sob a liderança de Duke, o preço das ações de Walmart realmente cresceu por algum tempo. No entanto, priorizar números em vez de pessoas tem um custo. A marca, antes tão amada, viu-se também envolvida em múltiplos escândalos sobre a maneira com que tratava seus funcionários e clientes. Em 2011, a Walmart foi alvo de um dos maiores processos por discriminação no trabalho na história dos Estados Unidos,
por funcionários que alegam estar sendo vítimas de uma política sistemática de subremuneração e discriminação nas promoções. Em 2012, houve passeatas e protestos de funcionários que exigiam seus tratados com dignidade e respeito e receber salários que lhes permitissem viver. Onde antes comunidades se mobilizavam para trazer o Walmart para suas redondezas, agora se mobilizaram para mantê-la fora de lá. Os planos de expansão da empresa em Denver e em Nova York, por exemplo, foram interrompidos por protestos em massa. Houve também uma investigação no Congresso americano com base em alegações de que a Walmart subornava funcionários estrangeiros para favorecê-los no exterior. Desnecessário dizer, o moral na empresa despencou e grande parte do amor que as pessoas dedicavam às suas lojas foi substituída por desdém. O que aconteceu com o Walmart é algo recorrente em empresas de capital aberto, mesmo as movidas por uma causa. Sob pressão de Wall Street, executivos de mentalidade finita são promovidos a muitas altas posições de liderança, quando o que realmente se necessita é de um líder visionário de mentalidade infinita. Steve Ballmer, como já comentamos, foi um desses exemplos. John Sculley, que substituiu Steve Jobs na Apple em 1983, foi outro. Em vez de continuar a levar a causa adiante, Sculley estava mais preocupado em competir com a IBM. O prejuízo que ele causou à cultura da empresa comprometeu seriamente a capacidade de inovação da Apple. Em 2000, depois de ter sido preterido para o cargo de CEO na GE, Robert Nardelli assumiu o título na Home Depot. Seu apelido na GE era Leader Jack, de tanto que ele imitava a tentativa de suceder Jack Welch como CEO. Seu incansável ímpeto no sentido de cortar custos quase destruiu a cultura da inovação na Home Depot. Em 2004, o executivo-chefe de operações, o COO Kevin Rawlings, substituiu Michael Dell como CEO da Dell. Focado em crescimento, ele presidiu a maior onda de demissões na história da empresa, um crescimento nas reclamações dos clientes e uma investigação da SEC relativa a questões de contabilidade. Esses homens eram todos executivos aptos e talentosos. No entanto, sua mentalidade finita os deixava mal qualificados para o cargo. Na verdade, Sculley na Apple e Rawlings na Dell causaram tanto dano às suas respectivas organizações que seus predecessores de mentalidade mais infinita, Steve Jobs e Michael Dell, foram trazidos de volta para arrumar a casa. O problema não está em quão aptos sejam os executivos no momento em que assumem-os como CEOs. O problema está em se eles têm a mentalidade certa para o cargo que estão recebendo. O próximo na fila para o cargo mais alto. Hoje em dia, a maioria das empresas se organiza em torno de uma única linha de hierarquia. O CEO é o cargo mais alto, sendo seguido pelo CFO ou o COO, financeiro e operacional. E na grande maioria dos negócios, os CFOs e os COOs se consideram na fila para o cargo mais alto. Michael Dickens, que trabalhou na GE durante 17 anos sob Jack Welch, explicou: "Creio que um dos motivos pelos quais muitos CFOs estão sendo promovidos ao cargo de CEO é porque a posição de CFO é uma das únicas que vê a companhia como um todo. Tudo o que está acontecendo dentro da empresa. Eles compreendem os processos dentro da companhia e o período de tempo em que esses processos veem como o RH está recrutando, eles veem como uma fábrica vai introduzir um novo equipamento.
que regem o negócio. Eles veem a empresa como um todo, e há uma vantagem nisso. Faz sentido se estivermos procurando uma liderança tática de mentalidade finita, mas não se estivermos precisando de um CVO. Um CVO não é um cargo operacional ou financeiro. Enquanto um CVO pensa para cima e para fora, CFOs e COOs focam para baixo e para dentro. Um exige o olhar fixo no horizonte infinito e o outro requer os olhos fixos no plano de negócios. Um vislumbra o futuro muito distante, abstrato. O outro vê os próximos passos no período de tempo tangível e próximo. Essa é uma das razões pelas quais as melhores organizações são frequentemente administradas em conjunto. A combinação do guardião da visão CVO com o CFO ou o COO é uma prática de aptidões complementares. É uma parceria de aptidões complementares. Temos mais probabilidade de conseguir essa parceria se ajudarmos as hierarquias formais em nossas empresas de modo que promovam a mentalidade certa para o propósito da missão. Isso significa que se precisamos parar de ver o CEO como cargo mais alto da hierarquia e o CFO ou COO como segundo em comando e começar a pensar neles como parceiros vitais numa causa comum. Cada um tem uma função na empresa. E é impossível que uma única pessoa tenha todas essas capacidades simultaneamente, motivo pelo qual eles precisam uns dos outros. É só pensar em como Steve Ballmer, John Sculley e Kevin Rollins prosperaram quando estavam trabalhando ao lado de parceiros com mentalidades mais infinitas. Embora o CVO esteja frequentemente sob os holofotes e embora o CVO frequentemente seja o mais louvado ou ao menos publicamente, todos os jogadores têm que abrir mão do ego e ter a mente que essa é uma parceria de confiança. O CVO sabe que não pode sozinho levar adiante a visão e que precisa de alguém do tipo que Michael Dickens descreveu. O COO ou CFO sabem que suas aptidões podem funcionar em maior escala e com maior significado se forem aplicadas para ajudar a levar adiante uma causa justa infinita, algo maior do que eles mesmos ou a própria empresa. Esse modelo tem precedentes. Nas Forças Armadas Americanas, há oficiais e militares de patentes inferiores que trabalham lado a lado. A trajetória para subir nas patentes inferiores é diferente daquela que prevalece no oficialato. São carreiras complementares distintas. Não há conflito de interesses quando trabalham juntos porque a patente mais alta de não oficial não pode, numa base, aspirar a assumir a função de oficial mais graduado e vice-versa. Quando essas parcerias funcionam, o CVO e o COO ou CFO passam mais tempo agradecendo e celebrando um ao outro do que competindo por atenção. Uma verdade icônica para muitos CFOs e COOs é que eles já atingiram um nível mais alto da carreira para seu acervo de aptidões. Já são as pessoas mais aptas em finanças ou operações da organização, o que é uma grande conquista. Sem eles, o CVO não seria capaz de levar adiante a visão. Mas isso não quer dizer que estejam equipados para estar na linha de frente, liderando essa visão. Para muitos, uma vez chegando ao cargo mais alto, o mais provável é que continue fazendo o que sabem fazer bem. Pensar quão grande querem que sua empresa seja e que tipo de margem, EBITDA, EPS ou participação no mercado eles visam conseguir propósitos finitos.
Duke assuma uma nova responsabilidade de imaginar que aspecto poderia ter o futuro e como a empresa poderia levar adiante uma causa justa, um propósito infinito. É como um grande agente de vendas que é promovido a gerente de vendas. Ele pode ter sido excelente em fazer vendas, mas não será mais responsável por essa área. Agora é responsável por cuidar dos outros agentes de venda. Se falhar em mudar a marcha, em ajustar a mentalidade e aprender um novo conjunto de aptidões para sua nova função, haverá problemas. Quando o CFO, COO ou outro executivo pode perfeitamente ser bem-sucedido como CEO, se também aprender a se adaptar à nova função e às novas responsabilidades e adotar uma mentalidade infinita. Se falharem nisso, provavelmente vão cair no padrão das aptidões que tinham em sua função anterior, o que aumenta a possibilidade de guiarem a empresa por um caminho muito finito. Fosse ou não qualificado para ser CEO da Walmart, Duke não conseguiu se ajustar ao papel que lhe foi dado. Não fez prevalecer a visão de Sam Walton. Contudo, o sucesso de Duke, Doug McMillon demonstrou ser o CVO de que a Walmart precisava. Quando sua nova posição foi anunciada em 2013, Macmillan disse num comunicado à imprensa: "A oportunidade de liderar o Walmart é um grande privilégio. Nossa empresa tem uma rica história de oferecer valores aos clientes no mundo inteiro e, à medida que suas necessidades aumentam e mudam, estaremos lá para servi-las. Nossa equipe de gerenciamento é talentosa e experiente e nossa estratégia me deixa confiante num futuro brilhante. Ao cumprir nossa promessa aos clientes, estaremos impulsionando o valor das ações, criando oportunidades para nossos funcionários e fazendo nosso negócio crescer." Macmillan apresentou suas prioridades literalmente na ordem inversa de Mike Duke, quando ele passou a liderar a empresa 5 anos antes. Macmillan pôs a visão de Sam Walton em primeiro lugar. É empolgante ver como ele reestruturou o Walmart para mais uma vez jogar o jogo infinito. Precisamos de um novo título. A responsabilidade de cada executivo está sustentada em seu título. Temos o Chief Financial Officer, CFO, o Chief Marketing Officer, CMO, o Chief Technology Officer, CTO, e o Chief Operating Officer, COO, executivos-chefes de finança, marketing, tecnologia e operações, respectivamente. Uma das coisas que esses títulos fazem é ajudar a garantir que ponhamos a pessoa certa no cargo certo. Poucos sequer considerariam pôr alguém que odeia números e nunca foi capaz de compreender uma planilha de balanço no cargo de CFO. E se você acha a tecnologia um assunto meio confuso e ainda tem aquele antigo aparelho de videocassete conectado à sua TV em casa, aposto que não consta em nenhuma lista de próximos candidatos a CTO. Isso nos leva à questão: o que exatamente é um Chief Executive Officer, ou CEO? A ausência de um padrão claro para o papel e as responsabilidades de um CEO nas empresas é um dos motivos pelos quais encontramos demasiados líderes jogando o jogo finito quando deveriam pelo menos estar pensando no jogo infinito. Em muitos casos, o fato é que seu título não os preparou adequadamente para o emprego que têm. A palavra executivo não nos diz pelo que um CEO é responsável. Palavras importam. Elas dão uma direção e um significado às coisas. Use as palavras erradas e as intenções mudam e as coisas não correm necessariamente como se espera ou se deseja. Por exemplo, Martin Luther King disse: "Eu tenho um sonho" em seu discurso. Não, "eu tenho um plano". Não há dúvidas de que ele precisa de um plano. Sabemos que ele
se reunia com várias pessoas para discutir esse plano, mas como CEO do movimento pelos direitos civis, King não era o responsável por fazer o plano, era o responsável pelo sonho e de se assegurar que os responsáveis pelo plano trabalhassem para levar o sonho adiante. A General Lori Robson, a oficial feminina de mais alta patente na história militar dos Estados Unidos, ao se reformar da Força Aérea em 2018, explica que a responsabilidade da pessoa de mais alta hierarquia numa organização é olhar para além da organização. Eu olhei para cima e para fora. Preciso que vocês olhem para baixo e para dentro. É como ela enquadrava sua responsabilidade toda vez que assumia um novo comando. Se a pessoa de mais alta hierarquia precisa olhar para cima e para fora, precisamos de que seu título ajude a enquadrar sua principal responsabilidade. Líderes no jogo infinito estarão melhor equipados para cumprir suas responsabilidades se compreenderem que estão atuando no papel de um executivo-chefe de visão, ou CVO, Chief Vision Officer. Essa é a principal função de quem está na linha de frente. É o defensor, comunicador e protetor da visão. Sua tarefa é assegurar que todos compreendam claramente qual é a causa justa e que todos os outros executivos dirijam seus esforços no sentido de fazer essa causa avançar dentro da organização. Não é que um líder de mentalidade infinita esteja totalmente despreocupado em relação aos interesses finitos da empresa. Na verdade, como guardião da causa, assumem a responsabilidade por decidir quando os custos finitos de curto prazo são acessíveis para fazer avançar a visão infinita. Eles pensam além da linha de chegada. Como jogador infinito definitivo, o CVO tem que ir para cima e para fora.